Olá, você que assiste ao Frente a Frente. Nossa entrevista hoje é com a engenheira civil Rosa Tenório, que foi eleita, dia 1º deste mês, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, o CREA. Pela primeira vez em sua história, o CREA terá uma mulher no cargo de presidente. Rosa Tenório, além de engenheira civil, é especialista em recursos hídricos, com ampla experiência em gestão pública. Foi controladora-geral do Estado, diretora de fiscalização municipal do Tribunal de Contas, como também, atualmente, é secretária de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente da Prefeitura de Maceió. Senhora Rosa Tenório, é um prazer tê-la aqui novamente e desta vez eu a parabenizo, não é, por essa conquista histórica na sua vida e também na vida dessa instituição. A senhora já foi diretora do CREA, já integrou o Conselho Estadual de Proteção do Meio Ambiente, né, como representante também da entidade, mas a senhora chegou a imaginar um dia ser eleita presidente do CREA. Como se deu a sua candidatura? Parabéns. Obrigada, é um prazer mais uma vez estar aqui no programa Frente a Frente com você, Gorete. Na verdade, é um momento histórico, é um momento inédito, tanto para o meu currículo. É a primeira vez que eu participo de uma eleição de voto direto, um voto classista do Conselho de Engenharia e Agronomia. E é histórico também por eu ter sido a primeira candidata mulher a se candidatar a esse posto e ter sido eleita, né? Então, assim, é um momento gratificante e, além disso, é a representatividade quanto ao gênero para o estado de Alagoas. Então, muito feliz, já tive oportunidade de, atualmente eu sou conselheira substituta do CREA, como membro do Clube de Engenharia, que é uma das entidades que integram o nosso conselho atualmente. Já tive a oportunidade de ser diretora financeira, de ser conselheira em anos passados. Então, assim, nunca pensei, nunca imaginei, você me perguntou, ser presidente do CREA é uma coisa que, na verdade, nunca tinha me passado pela cabeça. Mas em janeiro deste ano, se você me permite, um breve histórico, eu fui abordada por algumas entidades que integram o conselho e outras que são co-irmãs, vendo em mim a possibilidade de ser candidata à presidência do CREA, uma candidatura feminina, num momento importante. Eu acho que levar em conta também, obviamente, esse grupo de entidades, e engraçado, esse grupo de homens, né, quando me procuraram, talvez o meu portfólio, ou o meu currículo, né, eu tenho passagens interessantes por diversos órgãos, tanto do município, da Prefeitura de Maceió, como do governo do Estado. Eu acho que, na verdade, esse somatório de fatores levaram para que esse grupo de entidades, como eu falei, me procurasse em janeiro desse ano, de 2020, propondo uma possível candidatura. Então, eu conversei com as pessoas que eu julguei importante, na verdade, o prefeito Rui Palmeira, meu chefe, porque atualmente eu estou secretária de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente do município de Maceió. Conversei com familiares, esposo, e resolvi, em 15 dias, mais ou menos, eu resolvi aceitar o desafio. Eu não sei se é por ser mulher, mas eu sou movida a desafios. E aí fomos construindo, a partir de janeiro, grupos, fomos conversando, fomos aglutinando forças, aglutinamos parceiros. E, efetivamente, no dia 5 de março, nós efetuamos o registro da nossa candidatura no Conselho, lá no CREA. E no dia 7 de março, seguindo o calendário eleitoral do nosso Conselho, nós iniciamos a campanha à presidência do CREA, que contou, na verdade, com vários problemas, digamos assim. Logo depois veio a pandemia e nós passamos a viver nesse mundo de exceção, o Brasil, o mundo e obviamente, a gente. No meio do processo eu tive Covid, passei o mês de maio todo presa, literalmente, dentro de um quarto. Eu não precisei ser hospitalizada, mas eu passei 28 dias dentro de um quarto. E mudanças de data, era uma eleição que ia durar em torno de 3 meses, e durou quase 7 meses, e seria 3 de junho, depois 15 de julho, e finalmente aconteceu dia 1º de outubro de 2020. Então, todo esse processo, mudanças de estratégia... No Outubro Rosa aconteceu, né? Em Outubro Rosa, primeiro dia do Outubro Rosa, né? Para quem tem essa Foi uma conspiração favorável do universo, né? A sua eleição, na verdade.
Eu acho, como eu sei que nada na vida é por acaso, né? Uhum. Então, tenho certeza que foi conspiração. Bem, uma mulher em um universo predominantemente feminino, que possibilidades se abrem para as mulheres na sua gestão? Ah, todos, todos. Um dos nós nos reinventamos, na verdade, nessa campanha, né, Gorete? Nós, logo depois veio a pandemia, então a gente não podia fazer campanha olho no olho, conversando frente a frente com os profissionais, com os colegas. Então a gente teve que se reinventar. E no final de março, mais ou menos, eu fiz a minha primeira live da minha vida, né? Nunca tinha feito uma live, já tinha participado de algumas reuniões virtuais, mas nunca uma live. E aí, de lá para cá, a gente fez em torno de 20 lives e várias reuniões virtuais. Até que, mais recentemente, com a abertura gradual pelo governo do Estado, nós começamos a viajar ao interior, com todos os protocolos, obviamente, de segurança e sanitários, mas só muito recentemente que a gente começou a percorrer os 6 municípios, que, além de Maceió, nós tivemos 6 municípios que tiveram urna para a eleição do CREA esse ano. Uhum. Penedo, São Miguel, Delmiro, Santana, Palmeira e Arapiraca. E aí nós começamos a viajar para esses municípios, inclusive municípios 2, 3, 4 vezes, para que a gente tentasse também atingir esse pessoal que está um pouco mais distante da capital e Só um passar a nossa parêntese, proposta. senhora Rosa. Como a senhora analisa os números da eleição no interior? Ah, tá. O nosso adversário, o colega engenheiro civil Fábio Loureiro, ele é atualmente diretor-geral da Mútua. A Mútua é a nossa caixa de assistência. Então, ele foi eleito 6 anos junto com, numa chapa, digamos assim, com o atual presidente da CAL. Então, ele está há 6 anos, digamos assim, no conselho, né, na Mútua, digamos assim, né, integrando esse grande sistema que é o CONFEA, CREA e Mútua. O CONFEA é o Conselho Federal, com sede em Brasília. O CREA são os CREAs regionais nos estados e no Distrito Federal, e a Mútua também, que tem em todos os estados e no Distrito Federal, que é a nossa caixa de assistência, a nossa caixa de benefício. Então, Fábio, ele é diretor-geral da Mútua atualmente. Então, ele está há 6 anos, digamos assim, interagindo cotidianamente com o colega. Então, eu posso dizer que talvez há 6 anos ele estivesse fazendo campanha. E nós assumimos a campanha efetivamente dia 7 de março, foi quando a gente iniciou a campanha. Dia 5 eu registrei a nossa candidatura e dia 7 a gente começou. Além do que, Fábio também do interior, ele é de Palmeira, ele me disse isso. Então, ele tem uma raiz naquela região, Palmeira, Santana, Arapiraca. Então, eu acredito tudo isso a esse processo que ele já vinha fazendo, essa interação maior, ele faz obras no interior, né? E eu tenho um network, digamos, relativamente importante e grande, eu até diria, mas na capital. Embora eu tenha já ocupado cargos para o governo do Estado, no governo do Estado, mas, efetivamente, minha atuação sempre foi na capital, ou na maioria das vezes na capital, né? Então, uma série de fatores me faz acreditar que isso tenha levado a gente a perder, imagina, a minha luta era perder. Eu sabia que muito dificilmente a gente ganharia no interior, mas a nossa luta foi diminuir essa diferença no interior, porque, teoricamente, pelas nossas estatísticas, pelas nossas estratégias, a gente sairia vencedora na capital. Por isso que eu te falei, né? A gente tinha grande quantidade de mulheres aqui, que mulheres foi um diferencial importante, o grupo de mulheres. A gente tinha um network também forte aqui na capital, mas eu precisava não perder com a diferença muito grande no interior, tá? Então, mais ou menos foi a estratégia que a gente montou. Era a leitura, né? Para essa campanha. Foi o que se confirmou. Exatamente. Bem, voltemos a essa questão das mulheres na sua gestão, porque 52 anos de CREA, né, e a primeira mulher a ocupar a presidência, algo vai mudar nesse universo, né? Sim, não tenho dúvida, não. Aí eu te falei, então, a gente, para construir as propostas, a gente fez em torno de 20 lives, e aí eu procurei fazer live, conversar com as modalidades do nosso conselho, né? Quem são os membros do nosso conselho? Quais são as profissões? Todos os engenheiros, engenheiro agrônomo, civil, mecânico, metalúrgico, de Minas, ambiental, enfim. Então, fizemos lives com várias modalidades, tá certo? Com vários, alguns 3 ou 4 com pessoas de fora, inclusive, que a gente aproveita e agradece já, e outros com pessoas locais.
sejam profissionais de ponta, né, que estão lá na atuação direta, sejam professores, sejam pesquisadores. Conversamos também com as geociências, com a geologia, que foi a professora Roxana Campos, da Universidade Federal. Conversamos com a geografia, a professora Silvana Quintela, também da Universidade Federal. E a meteorologia, a gente conversou com o Vinícius Pinho, que é o chefe coordenador da sala de alerta lá da SEMAR, da Secretaria de Estado de Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Então, a gente ouviu todos, digamos assim, ou a maioria das modalidades do nosso conselho, para entender quais eram as ansiedades, quais as críticas ao sistema, quais as expectativas, quais as sugestões. E aí a gente construiu 15 macros propostas, que são as nossas 15 macro propostas de gestão, e uma delas, Gorete, é exatamente a implantação do Programa Mulher no CREA Alagoas. O Programa Mulher é um programa exitoso no CONFEA, no Conselho Federal, implantado o ano passado, que conta com um comitê, tá certo, gestor, para uma série de ações voltadas para esse, digamos, essa valorização ou esse resgate do gênero. E aí a gente isso tem como inclui das também, propostas perdão, implantar. interrompê-la, isso inclui também a formação de lideranças femininas na categoria? Sim. Então, é a implantação do Programa Mulher e identificar e formar novas lideranças femininas. Então, isso é um compromisso nosso assumido e, certamente, eu quero crer que já em 2021 a gente já forme esse comitê feminino e a gente já implane. O comitê feminino, inclusive, vai ter homem também, tá? A ideia claro. é unir, a ideia é agregar, a ideia é somos iguais, né? Então, eu não tenho a menor diferença. Nunca me senti vítima do processo, pelo contrário, e é assim que eu quero continuar. E é assim que eu quero elevar cada vez mais a questão feminina nesse espaço que é predominantemente masculino, tá? Pois é. No âmbito nacional, qual é, digamos assim, como se coloca as candidaturas femininas até então? O histórico é sempre da predominância de homens à frente do CREA, mas há mulheres em outros estados que conseguiram essa colocação? Sim. Dos 27 CREAs do Brasil, esse ano nós tivemos 6 mulheres eleitas presidentes do CREA. 6 mulheres, comigo, né? Vivas? Aqui em Alagoas, pois é, 6 mulheres. Heroínas, eu diria, viu? Pois é. Pra você ter ideia, foi feito um grande levantamento até para implantar esse programa Mulher a nível nacional, no CONFEA, e esse levantamento detectou em torno de 10% a 15% de mulheres no sistema, dependendo do estado. Em Alagoas, especificamente, nós somos 12% de todos os profissionais que são inscritos no CREA, apenas 12% são mulheres. Apenas. Mas a tendência vai ser, digamos assim, ampliar, né, esse percentual, porque um trabalho feito no sentido de trazer as mulheres para a discussão, isso motiva outras mulheres a entrarem na categoria e a escolherem a profissão e também ter a intenção de participar das decisões, não é, da sua classe. Sim, eu não tenho dúvida que, na verdade, a gente já sente um aumento significativo na quantidade de mulheres que entram para fazer engenharia ou algumas das modalidades das geociências, e a gente entende que isso é um processo, sim, que vai aumentar. A gente tinha, teoricamente, um mundo muito masculino, que era o mundo da engenharia. Com o tempo, e eu digo a você que isso a gente comprova com números, já há uma tendência muito grande desse universo ser também habitado, digamos assim, por muitas mulheres. Então, há uma tendência. O que a gente precisa é trazer mais a mulher, porque às vezes as mulheres se formam e não se tornam membros do nosso conselho. Você precisa fazer inscrição no nosso conselho. Então, uma também das nossas 15 propostas, Gorete, é a gente fazer uma aproximação maior com as IES, as instituições de ensino superior. E, para isso, durante a campanha, a gente fez contato com o magnífico reitor da Universidade Federal de Alagoas, professor Toiolo, quem aqui a gente aproveita e agradece toda a atenção que foi dispensada durante toda a nossa jornada. Professor Carlos Guedes, magnífico reitor do IFAL, Alagoas, que tem também, assim como a UFAL, várias unidades no interior, que é muito importante para a gente. Tivemos também uma conversa com a professora Ranilda, que é coordenadora de engenharia lá da FAT.
conversas com o SESMAC, enfim, então a gente buscou essa integração desde a campanha, e a ideia é que a gente esteja mais próximo, principalmente nos últimos anos dos cursos que integram o nosso conselho, para que a gente, desde então, já esteja com essa garotada, com esses estudantes, e a gente seja essa ponte, esse elo entre o mundo acadêmico e o mundo profissional, tá? Perfeito. Então, a gente vai chamar rapidinho, perdão, a gente vai chamar rapidinho o nosso primeiro intervalo e em 1 minuto a gente está de volta para arrematar essa questão. Voltamos já já. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem o novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe Rosa Tenório, eleita presidente do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, a primeira mulher eleita para o cargo de presidente da entidade do Conselho, e, portanto, estamos falando sobre plataforma de propostas que ganharam, não é, essas propostas, a adesão da maioria dos profissionais que conduziram a professora Rosa Tenório ao cargo de presidente do CREA. Estávamos falando no bloco anterior, sobre as inovações que devem vir com a nova gestão. E aí, a senhora falava sobre essa integração, universidade, o campo acadêmico e a prática, que hoje há um distanciamento imenso, né? Que impossibilita muitas vezes até o conhecimento prático, né, ser feito de maneira mais abrangente. A criação dessa universidade corporativa, no modo à distância, que foi colocado no seu programa, é viável se estabelecer com a Universidade Federal de Alagoas ou outras faculdades aqui, ou universidades? Sim, Gorete. Isso, na verdade, foi uma ideia que nasceu por conta do êxito que a gente obteve com as lives. As lives, a gente, pra ter ideia, a gente conversou com, como eu falei já, alguns exemplos de professores da universidade, a gente conversou também com o professor Adeildo sobre esse projeto inovador que eles estão fazendo lá no laboratório, que fica no laboratório de tecnologia deles, quando eles estão fazendo integração para produzir máscaras e face shields para essa questão do Covid, né? Que na verdade a universidade atendendo ao clamor da sociedade, e a gente derrubando paredes, digamos assim, e extrapolando muros da universidade, e a universidade se colocando à disposição da sociedade. Então, tivemos uma conversa numa dessas lives com o professor Adeildo, tivemos também uma com o professor Eduardo Seton, que já foi secretário de Inovação e Tecnologia do Governo do Estado, na época até colega nosso, quando eu fui na controladoria, e a ideia é a gente buscar trazer essa, que era, na verdade, uma grande ansiedade, uma grande frustração que eu tinha na minha época de universidade. Eu sou eu sou engenheira civil formada pela Universidade Federal de Alagoas, e eu gosto muito da academia. Eu estudava de manhã e à tarde, ou eu era bolsista, ou eu era monitora. Então, assim, eu passava o dia lá no CETEC, né, que era o Centro da Tecnologia da Engenharia, lá da UFAL. E essa ideia da gente estar junto e trazer todo essa garotada, esse empreendedorismo, essa vontade de mudar, essa inovação. Eu gosto muito de trabalhar com jovens e com experiência. Então, eu gosto muito de mesclar a experiência da pessoa com mais de 50, 60 anos, com a juventude da garotada de 20 anos que está saindo da universidade. Então, eu acho que isso é uma junção perfeita. Eu faço isso por onde eu passo, nas secretarias ou nos órgãos que eu assumo alguma diretoria ou algum tipo de
cargo de gestão, sempre tentando fazer essa mescla da juventude empreendedora, da juventude inovadora, da juventude que não tem receio de mudança, com a experiência tipo da gente, né? Eu tenho 52 anos de vida, mesma idade do CREA, eu costumo dizer, eu sou de fevereiro, o CREA de dezembro. Outra né? coincidência. Sou um pouquinho mais velha. Outra coincidência, se a gente for ver, né? Eu só não esqueço nunca a idade do CREA, porque o CREA é de 68, é mesmo ano que eu nasci. Essas coisas vão se juntando, viu, Gorete? Então, assim, essa ideia também nasceu, como eu te falei, dessas lives muito exitosas. Então, a ideia é que a gente implante em multiplataforma, não só com o Instagram, mas YouTube, Facebook. Bom, use multiplataforma para que a gente possa levar conhecimento, que a gente possa se comunicar melhor com o nosso profissional. Eu tenho um profissional em Delmiro e a gente ouviu, e eu não vou dizer que eu não ouvi, nós nos sentimos isolados, nós nos sentimos distantes do CREA. O CREA é muito longe para a gente. Então, assim, eu ouvi isso, né, e isso comove. Então, eu não posso dizer que eu não ouvi isso. Eu assumi um compromisso com essa turma. Tá? Quando eu digo é o CREA, tá, gente? É toda a carga do CREA, digamos assim. Nós vamos estar mais próximos. Pois bem, nessas questões do emprego e da valorização profissional, em tempos difíceis como estamos vivendo, né, sobretudo da pandemia, o que é mais, digamos assim, emergencial para a categoria? Olha, eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais o aperfeiçoamento. A gente tem que estar... o aprendizado é contínuo. E a gente não pode perder esse foco. Os engenheiros, as geociências, tecnólogos, técnicos de segurança do trabalho. A gente tem que estar em constante mudança, em constante aprendizado. E é isso, eu quero mudar um pouco esse perfil do CREA para levar mais tecnologia. A gente quer ampliar, na verdade, eu acho que a gente avançou muito nos últimos anos. A gente quer levar debates técnicos para dentro da casa. A gente, toda a área tecnológica, digamos assim, ou boa parte da tecnológica do Estado de Alagoas está dentro do CREA. Está dentro do CREA. Até então, para a fiscalização, que é uma atribuição máxima do CREA, né? É importante que a tecnologia dê essa possibilidade de estar simultaneamente, digamos assim, em vários locais, né, que hoje se consideram um risco. A gente está diante de um problema nacional, que foi a liberação de áreas de restinga, não é, de manguezais para a especulação imobiliária, por decisão do presidente da República. E o que dizer diante dessa situação? A senhora mesmo que já foi representante do CREA em instâncias de prevenção e ao meio ambiente. Eu acho um equívoco, na verdade. Eu acho que essas áreas são áreas que devem ser preservadas ao longo de toda a legislação ambiental do Brasil. Eu acho que é um equívoco, eu acho que a gente tem que ter um olhar desenvolvimentista, mas sem perder o ar da sustentabilidade. Eu sou uma grande defensora do desenvolvimento sustentável, Gorete. O que é o desenvolvimento sustentável? É a gente desenvolver, é a gente fazer a exploração hoje, lembrando que nós temos gerações futuras que vão depender de todos esses recursos naturais existentes. Então, a gente tem que desenvolver, mas pensando nas gerações futuras, tá certo? Então, manguezal, sabidamente, restinga são áreas importantíssimas, né, que a gente chama de APPs, área de preservação permanente e intocáveis, que a gente diz. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de... Eu ainda, no meio dessa correria da campanha, isso é muito quente, essa notícia, eu ainda não tive a oportunidade de ler e de ver detalhes sobre esse tema, só vi algumas chamadas nas redes sociais, mas de antemão eu acho que a gente tem, repito, pensar no desenvolvimento, mas com sustentabilidade. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? E a natureza responde de forma também natural. Quando você falou da fiscalização, a gente tem perspectiva de fiscalização inteligente, tá? Não adianta também, Gorete, eu fazer a fiscalização do nosso profissional, que é uma das competências do conselho nosso, dos conselhos, na verdade, do Brasil, que é a fiscalização do profissional. Se o profissional é engenheiro ou não, você está assinando um RT ou você está construindo uma casa e você nem é engenheiro, por exemplo, né, de forma bem básica aqui para vocês. Mas a gente não pode falar em fiscalização sem falar primeiro em valorização do profissional. A sociedade tem que entender a importância do nosso profissional, seja ele qualquer área. A sociedade e o Estado brasileiro precisa reconhecer, não é? Porque a gente vê verdadeiros absurdos nas construções populares, Brasil afora, né?
E eu tenho isso duplamente, né? Eu sofro duplamente, porque eu, atualmente, como secretária de desenvolvimento, eu tenho 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estou secretária de desenvolvimento territorial e meio ambiente. Eu brinco com o prefeito, eu digo que eu cheguei no finalzinho do segundo tempo do governo dele, mas toda a parte da fiscalização do município de Maceió está com a gente, na verdade, grande parte da fiscalização. A fiscalização ambiental, a fiscalização de obras e a fiscalização de atividades públicas estão com a gente. E a gente vê a dificuldade enorme da gente fiscalizar uma capital de pouco mais de 1 milhão de habitantes, com a estrutura que a gente tem. Então, você pode ter toda a estrutura do mundo. Isso era um problema que a gente tinha até na época de controladoria. A gente participou de um fórum de combate à corrupção, integrava TCU, CGU, MPE, MPF, enfim, vários órgãos de controle aqui, local, Seção Alagoas, e a dificuldade que a gente tem. Então, a gente incentivava muito o que a gente chamava de controle social. O controle social, Gorete, nada mais é do que o cidadão poder dar a sua contribuição, porque nós não vamos ter olhos para tudo, não vamos ter olhos para tudo, tá certo? Tem que haver então, a colaboração da sociedade nesse sentido, não é? Tem que ter. E não é você cabuetar, desculpe, um termo bem nordestino, né? É na defesa de um bem difuso, não é? Perfeito. Você colocou exatamente o que eu ia falar. É nosso, isso é nosso. Então, não é maldade, não é por intriga, não é. É porque isso é nosso, né? Isso é para a nossa felicidade, é até política de boa vizinhança. Então, assim, a gente tem, com todo o cuidado, com toda a tranquilidade, sem causar esse transtorno, mas tem que trazer a sociedade, e aí o profissional, eu falo no nosso caso, para junto do sistema. Tá? Quem votou na gente, quem não votou na gente. É hora de desarmar o palanque, não é? Acabou-se. A gente nunca teve esse processo, é um processo bacana, um processo que a gente não teve problema, tá? A gente, em momento algum, a gente pensou em fazer contra-ataque, não é... Pode-se dizer que foi um alto nível de campanha, não é? Sim, entre os candidatos eu diria que sim. Alguns afloramentos, digamos, externos, né, de colegas. Mas localizados, né, senhora? Bem localizados. Entre os colegas, aqui eu faço até o registro e parabenizo colega Fábio, Ismar, e até parabenizar o Vitor, que é... o nosso conselho, os votos são individuais. A gente tinha uma chapa, né? A gente votou em 4 candidatos esse ano, a gente votou presidente do CONFEE, a gente apoiou o presidente reeleito, ele é atual presidente do CONFEE e foi reeleito, o presidente Joel Krieger, lá do Paraná. O CREA Alagoas tinha o meu nome como presidente do CREA, que saímos vitoriosos também. Para diretor-geral da Mútua, a gente apoiava o engenheiro eletricista Jason, que estava com a gente, mas que infelizmente perdeu, e quem ganhou foi o nosso, igualmente, colega Vitor Miranda, que a gente aproveita e parabeniza também, colega nosso, vai marchar conosco. E o outro colega do chapa era o Marcelo Daniel, para diretor administrativo da Mútua, que também saiu vencedor. Então, da nossa chapa, a gente não conseguiu eleger o nosso diretor-geral da Mútua, mas a gente recebe com o maior carinho, e o colega também de sistema, que é o engenheiro civil Vitor Miranda, e vamos trabalhar juntos esses próximos 3 anos. Pois bem, como eu disse, se o palanque é desarmado, a gestão fica mais produtiva, não só para quem ganhou, mas também para quem vai assistir à gestão, o desempenho da gestão. Nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo, e já estaremos de volta. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem um novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal.
Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Rosa Tenório, eleita primeira mulher presidente do CREA, o Conselho Regional de Agronomia, de Engenharia e Agronomia de Alagoas. Bem, a senhora foi eleita para o triênio 2021 a 2023. É um período, digamos, razoável para deixar a marca da gestão. Qual é a sua prioridade no que diz respeito, por exemplo, à vida institucional do CREA? Estamos com um problema. Uhum. Não, só retomando a sua fala, porque houve um corte no nosso sinal. Pois não. Pois não. Pode falar. Suas ordens. Posso? Uhum. Nós temos hoje no CREA, o CREA é uma autarquia federal, nós temos hoje em torno de 50 funcionários no CREA. E a gente também vai ter um olhar diferenciado para eles. A gente precisa estar sempre se aperfeiçoando, sempre buscando melhoramento dos servidores para um melhor atendimento aos nossos profissionais e o melhor desempenho das funções desses servidores. Então, a gente vai ter um olhar e vai estar junto todos os colaboradores do CREA. A gente tem também uma ação importante para a gente fazer com todos os órgãos de controle, que é a ampliação de convênios para fortalecer a fiscalização. Então, a gente vai buscar. Hoje já existem alguns convênios com o Tribunal de Contas, por exemplo, mas a gente vai buscar a SEBRAE, a gente vai buscar a CGU, a gente vai buscar a TCU, uma parceria com Ministérios Públicos Federais, que já existe, inclusive, a fiscalização conjunta, que é a FPI. Mas a ideia, como eu te falei, eu estava falando um pouco do controle social. No nosso grupo, e a gente tinha um fórum de combate à corrupção, na época que eu estava na controladoria, a ideia é que a gente tente ampliar também esses convênios para que a gente possa junto. Já conversei com algumas prefeituras, eu vou precisar estar junto, somente das maiores prefeituras, para que a gente melhore e amplie essa fiscalização. Uma fiscalização do município com o CREA junto certamente fortalece esse tipo, as fiscalizações de obras, fiscalização de empresas, fiscalização, porque a gente tem engenheiros mecânicos, a gente tem engenheiros de minas, a gente tem engenheiros eletricistas. Então, a gente tem que focar em todo tipo de engenharia. E aí, ampliação de convênios também para melhorar essa fiscalização é um dos nossos focos. Uma outra coisa também absurda que a gente vê vez por outra são editais de municípios, na maioria das vezes, ou de órgãos públicos, oferecendo um salário de R$ 1.000, R$ 1.500 para o engenheiro. Né? Isso é inconcebível. Então, a gente vai também lutar, inclusive a nível federal, junto com o CONFEA, com os demais colegas que foram eleitos para o próximo triênio, para que a gente possa ter algum tipo de regulamentação a nível federal. Você já tem uma base, um piso salarial para a iniciativa privada, e a gente precisa trabalhar minimamente um piso também para os órgãos públicos. Então, é outro foco e é outra linha de trabalho que a gente vai ter a partir de janeiro de 2021. Quando a senhora fala em fortalecer as ações do plenário e das câmaras, em que sentido prático a gente pode entender? A ideia é que a gente dê mais estrutura, tanto para o plenário, principalmente para as câmaras. A gente hoje tem Câmara de Civil, de Agrimensura, de Agronomia, então, das várias modalidades, e a gente comece a inserir dentro desses grupos, digamos assim, reuniões técnicas, debates técnicos, de assuntos palpitantes da sociedade, tá certo? Então, a gente vai tentar levar para o Conselho debates mais técnicos, além daquela obrigatoriedade, digamos, que a gente tem, que são análise dos processos, tem comissão de ética, enfim, a ideia é que a gente eleve um pouco essas discussões mais técnicas, tanto para as câmaras e para o plenário. E se você me permite, Gorete, nós como Conselho, nós somos um plenário, né? Você tem a presidente, mas na verdade a diretoria e a vice-presidenta sai desse plenário, desses conselheiros. Hoje nós temos 30 conselheiros no nosso Conselho, e na primeira reunião plenária do próximo ano a gente vai eleger um vice-presidente e os diretores que vão compor o próximo... anualmente a gente faz essa escolha para trabalhar com a gente a partir de janeiro de 2021. Então, a ideia é que a gente esteja junto. Eu irei procurar todos os 30 conselheiros para que a gente possa integrar e formar um CREA cada vez mais harmônico. E a gente tem, gente, uma única, a minha intenção no CREA, desde a nossa candidatura, é única, é fortalecimento do Conselho e, por conseguinte, valorização dos profissionais. Isso só se consegue com a unidade, não é? De quem está à frente, mas também do entorno da instituição, não é?
Isso, então a gente vai conversar com todos os conselheiros, como eu te falei. A gente tem, hoje, o CREA é composto, digamos assim, integram o CREA 4 entidades de classe. O Clube de Engenharia de Alagoas, a APREL, que é a associação que envolve os eletrônicos, eletricistas, chama APREL, engenheiros eletricistas e similares. Você tem o SEAGRA, que é o Sindicato dos Engenheiros Agrônomos, e você tem o SENG, que é o Sindicato dos Engenheiros de Alagoas. Essas 4 entidades de classe formam, daí saem os 30 conselheiros, há uma divisão, há uma paridade por quantidade de membros, saem os 30 conselheiros do CREA. E nós iremos conversar com todas essas entidades, tá certo? Para que a gente integre e a gente tenha esse único olhar, que é o olhar de valorização e fortalecimento do nosso conselho. Quando se fala em desburocratizar processos e registros de atendimento, o que é isso na prática? A gente vai ampliar isso daí, a gente já melhorou, a gente já percebe uma melhora contínua, na verdade, ao longo dos últimos anos, na questão da inovação. Hoje, basicamente, você faz quase tudo hoje que a gente chama de mobile, né? Pelo celular, pelo computador. A ideia é que a gente amplie, aumente esse olhar pela inovação. Hoje você já tem uma sala de atendimento para o nosso profissional. A gente pensa até de fazer, inclusive, uma sala para coworking, onde você que não tem escritório, poder atender o seu cliente lá. Então, é uma possibilidade também da gente. A gente precisa chegar no CREA e entender, né, como é que está funcionando as salas, como é que estão funcionando os espaços. A gente pensa em fazer um museu da engenharia lá também. A gente pensa em fazer algumas bibliotecas virtuais, a exemplo da geografia. Foi um desafio que eu fiz para a professora Silvana, que é coordenadora do IGEDEMA, do Instituto de Geografia da Universidade Federal, da gente montar uma biblioteca virtual, por exemplo, da geografia em Alagoas. Então, a gente tem vários desafios, buscando a academia, incentivando. A gente está pensando em criar alguns prêmios, tanto para estudantes ainda, como para profissionais, seja na área de inovação, seja na área de ambiental, de sustentabilidade, para que a gente resgate esse profissional e dê carga, dê ânimo para eles. Então, a gente tem algumas ideias para que a gente dê vida, digamos, aumente, né? A gente aumente essa... enferveça o CREA, a gente dê vida, a gente vai estar mais presente, até porque perfil, eu vou estar mais no interior. A gente pensa em reabrir a inspetoria no interior, de formar, por exemplo, seja no litoral norte, seja no sertão, unidades de atendimento. Então, a ideia do CREA é nosso, o CREA é de todos os profissionais inscritos nele. Então, seja da capital ou do interior, né? Pois bem, nesse sentido, sobre cobrança de pessoa jurídica no CREA, eu li essa proposta e não consegui ter o alcance, porque é muito específica da categoria, não é? De pessoa jurídica. Na verdade, a gente tem hoje, tanto o profissional como as empresas, obrigatoriamente, para trabalhar, para emitir RT, tem que estar inscrita no CREA, tem que ter cadastro no CREA, tá certo? Então, a gente tem hoje em torno de 10 mil profissionais e um outro tanto de empresas cadastradas no Conselho. E há uma reclamação, às vezes, pela cobrança de taxas excessivas, tanto da empresa quanto do profissional. E muitas vezes as empresas são pró-profissional. Você abre o CNPJ, né, para poder trabalhar, e aí você paga como pessoa física, como engenheiro, pessoa física, e como empresa, né? A duplicidade, no caso. Então, isso vem a nível federal, isso não é uma coisa simples, não é uma coisa assim que a Rosa quer, ou o plenário quer e a gente decide, mas são assuntos que incomodam os nossos colegas, que a gente precisa entender melhor e discutir e ver de que modo a gente pode minimizar esse impacto, sei lá, ofertando mais serviços, para que você não sinta tanto o peso desse pagamento, por exemplo. A senhora teve o apoio na sua eleição da atual gestão do CREA. Como a senhora vê, do ponto de vista da votação, essa, digamos assim, aceitação da categoria a essa articulação? Na verdade, a gente teve não só do atual presidente, Fernando Dacal, a gente teve de outras entidades, das entidades que compõem o sistema, claramente a gente teve o apoio do Clube de Engenharia, na pessoa do professor Luiz Ferreira, e da APREL, na pessoa, o nosso colega de chapa era presidente, licenciado, e o Walter Leandro, lá de Arapiraca, assumiu a APREL. Então, essas duas entidades, de forma clara, apoiaram a gente. E a gente teve como oposição das chapas o SEAGRA, que é o Sindicato dos Engenheiros Agrônomos, que o presidente é o Fábio Leite, que eu, inclusive, não conheço, vou procurá-lo.
e do Sindicato de Engenheiros, que tem a pessoa do Disney Pinto, que é nosso colega, conversamos inclusive, mas que ele tinha uma pactuação já formada com outro grupo. A gente entende, e eu falei isso em toda a campanha, sabe, Gorete, que todo apoio é importante, todo apoio. Né? Eu acredito que o professor Fernando Dacal aglutinou uma grande quantidade de profissionais para o nosso projeto, o professor Aloysio do CREA, igualmente os engenheiros eletricistas da APREL. A gente teve também entidades que não são do nosso conselho ainda, tem um processo de cadastramento, tal, que vai, inclusive, passa pelo Conselho Federal. Mas você tem a ABMEC, que é a Associação dos Engenheiros Mecânicos, que teve uma participação importantíssima no nosso processo, nessa nossa vitória. Você teve uma parcela da Associação de Engenheiros Ambientais também, que estavam com a gente, a Abracopel, da Associação dos Engenheiros Elétricos na parte de choque. Então, a gente teve outras entidades também, você teve a Federação da Indústria, o Sindicato da Construção Civil, a Associação do Mercado Imobiliário, então outras entidades que não integram teve também a sociedade, CREA, mas né? que é uma cadeia. E a sociedade, o que teve de gente que nunca votou no CREA pois é. E que foi votar, então, acho que a gente passou uma mensagem positiva. Então, eu digo que todo, sem distinção, todo apoio foi importante para essa vitória que foi apertada. Foram 1.400 votantes, eleitores que foram às urnas, cerca de 1.400, eu não tenho o número exato. Foi mas um pouco mais. No montante dos profissionais, qual é a análise que se faz? Foram um pouco mais de 1.400 votantes. A maior votação que o CREA já teve, mesmo numa pandemia, você vê o clamor, né, das redes sociais. Eu acho que as redes sociais e a mobilização que as duas chapas fizeram, né, foi muito importante. Foi uma eleição acirrada, a diferença de 43 votos. É uma coisa que chama a atenção. O voto branco e nulo para presidente do CREA foi muito pouco, a gente teve 10 votos nulos e 5 votos brancos, ou seja, a maioria das pessoas foi sim dar seu voto, seja na Rosa, seja no Fábio. E aí você teve essa luta saudável, que eu digo, tá certo? Agora, eu acredito e não me canso de agradecer, Gorete, às mulheres. Nós tínhamos um grupo de WhatsApp com 109 mulheres, nem todas votavam, mas a grande maioria votava no CREA e muitas delas nunca, 20 anos de formado, e nunca foram ao CREA dar seu voto. É um universo que se estabeleceu na categoria, né, de ter o Clube do Bolinha e a Luluzinha mal organizada. Né? Pois é. E esse foi conquistado, foram 109 votos individualizados. Tem um grupo, posso botar você, e fomos crescendo, chegamos a 109, 110 mulheres, que digo a você sem medo de errar, foi o grande diferencial da nossa campanha. Pois bem, foram as mulheres. Estamos nos 2 minutos finais da nossa entrevista, cabe ainda uma pergunta e umas considerações finais. Em que momento a senhora achou que havia sido eleita, mesmo antes da contagem dos votos? Eu comecei achando que ia ganhar. Eu não entrei nessa para perder. Essa resposta é fantástica. Pois é. Eu não Você quer otimismo e perseverança, né? Sim, com certeza. E lutei por isso. Eu fiz tudo que uma pessoa podia fazer. Tudo que uma candidata podia fazer. De live, de tudo. De viajar, de ir. De chegar para você, de ligar sem lhe conhecer, de botar a vergonha de lado, de pedir voto para mim, que lhe confesso, os dois primeiros meses eu não conseguia pedir voto para mim. Não conseguia pedir voto. Meu Deus, pedir voto para os outros é bom, porque campanha a gente já fez política, né? Para amigo, para colega. Mas pedir voto para a gente, meu Deus do céu, como é difícil. Eu acho que eu passei os 2 primeiros meses ligando para as pessoas, conversava e não pediam voto. Pois é, estamos no nosso minuto final. Suas considerações. Gente, agradecimento só, obrigada, Gorete, obrigada ao programa Frente a Frente por mais um convite, sempre um prazer estar com vocês. Como controladora já tive várias vezes e agora como presidente eleita do CREA para o próximo triênio. E só agradecimento, hoje eu sou só gratidão, Gorete, agradecer a cada um dos 741 votos que nós obtivemos. Todos foram importantes, as entidades, os profissionais, as mulheres. Então, assim, tenham agora em mim gratidão. A minha sensação é só de agradecimento. Obrigada, obrigada, obrigada. E nós aqui agradecemos a sua participação e desejamos uma atuação à altura
dessa votação expressiva e também da confiança da categoria. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada, até a próxima. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro.